Bom, agora nós chegamos num momento muito gostoso da aula que nós vamos falar sobre arte, vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre como a população estava vivendo no mundo pós-guerra, nos anos imediatos ao fim da Segunda Guerra Mundial. É um momento de grande euforia. Muitas vezes me lembra o período da Belle Époque, período de otimismo, período de avanço tecnológico, enfim, período inclusive de crescimento econômico. É um momento eufórico para o mundo, tá? Então nós vamos ver agora, vamos falar sobre isso aqui e claro, né, quando nós falamos em prosperidade, nós falamos sim dos Estados Unidos, nós acabamos dando destaque para os Estados Unidos dentro do mundo ocidental, mas também houve prosperidade do lado soviético da história. Mas nós muitas vezes acabamos dando prioridade a falar dos Estados Unidos por conta do seu aparecimento maior em provas e por conta da influência que acabou tendo aqui no Brasil, né? Então isso por conta disso a gente acaba, né, aprofundando e direcionando você para aquilo que mais aparece na sua prova. Então vamos lá para os Estados Unidos e neste momento nós estamos falando da década de 40, da década de 50, o Brasil não, gente, ai meu Deus, o mundo, tá? O mundo, a parte ocidental do mundo, a parte que estava do lado dos Estados Unidos, estava vivendo um momento de prosperidade, como eu falei. E o grande símbolo dessa prosperidade eram justamente os Estados Unidos. Ele era o maior símbolo de prosperidade e principalmente porque se alimentava muito, e até hoje se alimenta, uma cultura do consumo. Então isso estava muito evidente. E imaginem, né, que a televisão surge nesse momento, então as pessoas elas acabam sendo cada vez mais atraídas para o consumo. O mundo precisava deste consumo. Tinha que mostrar que isso era uma ótima ideia, porque nós não estamos numa guerra, então se esse capitalismo ele precisa vencer, ele precisa mostrar que ele é legal, ele precisa mostrar que ele é bom, então ele tem que ser próspero, ele tem que entregar as coisas que eu quero, e eu tenho que criar, inclusive, desejos nas pessoas. E isso os Estados Unidos nessa época fez com maestria. Bom, também é uma questão interessante porque, professora, as pessoas consumiam bastante, mas o que elas estavam consumindo no final das contas? Bom, principalmente bens duráveis. O que são bens duráveis? Os não duráveis. Olha a professora dando aula de geografia. Bens não duráveis. Ah, meu cafezinho, né? Um chicletinho que você tá aí mascando talvez agora. Isso é um bem não durável. Agora, os bens duráveis são aqueles que duram mais tempo. Quer dizer, no caso aqui, os carros, não para todo mundo, né? Tem gente que gosta de bater as laterais, estragar o carro rápido. Mas os carros são bens duráveis. Os eletrodomésticos são bens duráveis e é muito interessante porque nessa época, né, aquela coisa, sabe, você já deve ter assistido aqueles filmes em que as mulheres usam aqueles vestidos assim, aqui justinho, daí assim, abre assim um pouquinho, né, aqui na canela, assim, o vestido, né, na canelinha, e daí elas estão recebendo o marido, né, no final da tarde, ele que chega com seu carrão, aqueles carros que parecem mais uma lancha, né, aquele carrão, ela tá azul calcinha, e aí ela está lá pronta para servir um bolo que ela acabou de tirar do forno para as crianças, normalmente duas, né? E o maridão que chegou em casa. Essa é uma cena clássica das propagandas dos Estados Unidos nessa época, estimulando a compra da geladeira, do fogão, da máquina de lavar louça, da máquina de lavar roupa, sei lá, né, da batedeira, enfim, tá? A gente está falando, então, de um momento de consumo desse tipo de bens. E isso vai ser, né, isso será aplicado muito na propaganda, enfim. Por esse motivo, especialmente os anos 50, porque até 45 teve guerra, né? Então a década de 40 já começa isso, mas a década de 50, gente, a década de 50 era para se abraçar. A década de 50 eram os anos dourados, tá? Então eles eram anos dourados porque nós tivemos grandes transformações, nós tivemos grandes evoluções quando nós falamos tanto na forma de pensar o mundo, de sentir o mundo, também a arte, a ciência, a cultura e principalmente a tecnologia. E quando eu falo nessa tecnologia, já comentei aqui para vocês, mas eu volto a falar então de um momento que nós chamamos da corrida espacial e armamentista, tá? Então essa corrida espacial e armamentista, ela vai acabar não somente
influenciando em quem cresce mais dentro dessa guerra, ou seja, Estados Unidos e União Soviética, mas ela vai influenciar diretamente na vida das pessoas, porque essa corrida ela vai melhorar o transporte, essa corrida ela vai melhorar a alimentação das pessoas, ela vai inclusive melhorar a telecomunicação. Então muitas das coisas que a gente usa hoje, você está me vendo aí agora. Olha só, isso é resultado de uma tecnologia lá da Guerra Fria, tá? Então, nós temos aqui resultados de guerra, resultados de uma briga entre países que vão, sim, influenciar e positivamente na vida das pessoas, no dia a dia. Então, hoje a gente usa micro-ondas, enfim, gente, é uma infinidade de coisas, né? Então, tudo isso aqui acaba criando um cenário que, na verdade, é fruto de uma política, tá? De uma política de contenção do avanço do socialismo. Porque se a gente for pensar, por exemplo, numa base bastante filosófica, gente, o socialismo ele é muito legal, né? Porque imagina, quem que não quer uma sociedade igualitária? Quem que não quer uma sociedade em que todo mundo tenha acesso às coisas? Então, na parte filosófica, tudo isso parece muito bonito. E veja que as chances, especialmente nessa época aqui, tá? Porque nessa época aqui a gente não tem as informações que nós temos hoje para fazer um debate sobre capitalismo e socialismo. Então aqui era tudo muito novo, era uma proposta nova e uma proposta que podia brilhar aos olhos das pessoas. Então os países que estavam influenciados pelo capitalismo, sobre a influência do capitalismo, eles tinham que adotar medidas para fazer com que as pessoas não se convencessem a adotar, né, a buscar, a pedir um projeto político e econômico socialista. Na verdade, eles tinham que afastar. E como eu já falei, como que eles vão afastar isso? Bom, eu vou dizer que o meu plano é bom. Eu vou dizer que você vai ter uma vida muito boa comigo. E aí eu vou criar um modelo. O modelo da família da propaganda de margarina, o welfare state, ou seja, tá? O estado de bem-estar social. O Estado, então, ele será o responsável por trazer boa qualidade de vida. Então ele vai aumentar a oferta de empregos, ele vai melhorar o transporte, ele vai aumentar o acesso à moradia, ele vai trazer lazer para a população, ou seja, vai ser um Estado, então, que vai dar a completude para a sua população. Então, o que eu tenho aqui? O welfare state, além de tudo isso que eu falei para você, ele vai adotar políticas sociais para formar uma mão de obra especializada para atender todo esse mercado, todo esse cenário que eu tô falando para você de avanço, tá? Eu preciso agora, porque não adianta as pessoas quererem consumir se não tem quem produza, e tem que produzir coisas novas, coisas maravilhosas. Bom, agora, feito tudo isso, você vai pensar, sério, professora, e qual foi o resultado, né? Qual é o resultado de tudo isso? Porque me parece muito eufórico, isso aqui tá muito legal, mas e qual é o resultado? Então vamos lá. Primeiro, lembre-se que nesse momento, com a recuperação econômica, né, dinheiro sendo injetado pela doutrina Truman, né, pelo Plano Marshall, nós temos o quê? Uma reestruturação da Europa. A Europa ficou durante muito tempo destruída, agora ela recebeu esses investimentos, ela constrói as suas novas indústrias e ela fica novinha em folha. Olha que maravilha! E ainda, os Estados Unidos, enquanto a Europa estava se estruturando, ele estava dele vender, né? Aí o que ele fez? Ele expandiu a sua indústria. Então nós temos agora, gente, o bloco europeu moderno, novo, reconstruído, os Estados Unidos ricaço, né? Já vendeu, já inclusive levou a sua filosofia de vida, o welfare state levou a sua filosofia de vida para o mundo que estava se recuperando e comprou a ideia. Oh, não é lindo? E ainda, com tudo isso, com as coisas, com o dinheiro girando, mercadoria sendo feita, consumido e tudo mais, eu tenho um aumento da classe média, né? Então, a classe média é aquela que ela consome bastante, porque ela quer comprar tudo. Imagina, tem gente, eu tenho televisão, eu tenho batedeira, que legal. Para aquele contexto, imagina, a gente não precisar lavar roupa no rio, já tá bom demais, né? Já tem a lavadora de roupa. Então, assim, era sonho de consumo, todo mundo sonhava em ter
aquilo, né? Então, com isso, o que você vê? Você vê uma melhoria do padrão de vida das pessoas. Então, por esse motivo, né, nós chamamos toda essa década de 50 de anos dourados. Entendeu? Bom, eu vou dar um espaço para você fazer um print dessa tela. Espero que você tenha entendido e qualquer coisa, assista essa aula novamente.